Senhor presidente, eu passo agora ao réu Jair Messias Bolsonaro. E o faço com a seguinte digressão. É lição elementar de direito que as funções de acusar e julgar devem ser exercidas por sujeitos distintos de modo a preservar a imparcialidade do julgador, garantir a efetividade do direito de defesa e assegurar um julgamento conforme o devido processo legal. Aplicando essas lições a este julgamento, tem-se que não cabe a nenhum juiz assumir o papel de inquisidor, vasculhar mais de 70 milhões de megabytes de documentos à procura das provas que se encaixem na retórica acusatória e nem corrigir contradições internas encontradas na sua versão dos acontecimentos, ainda que nós tenhamos no gabinete juízes e instrutores. Portanto, analisei as acusações conduta a conduta, conforme a moldura definida pela peça ministerial e as provas especificamente indicadas pelo parquê, aplicando com técnica jurídica o direito vigente aos fatos devidamente submetidos ao contraditório. Demais disso, como reconhece a jurisprudência da Corte, quanto à regra de prova, a formulação mais precisa é o estándar anglo-saxônico no sentido de que responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. O Ministério Público imputa ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de liderar uma organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, sem prejuízo da deterioração do patrimônio tombado. Primeiramente, é preciso realizar uma divisão das acusações. Elas não podem estar num contexto global. É preciso realizar uma divisão das acusações entre aquelas que se referem a fatos ocorridos no curso do mandato enquanto presidente e aquelas outras atinentes a episódios posteriores à sua saída do cargo. Infelizmente, certamente, em razão de limitações de todos nós, a petição do Ministério Público não me pareceu cuidar de realizar uma descrição típica, individualizada das condutas dos agentes, preferindo adotar uma narrativa que me pareceu desprendida da cronologia dos fatos alegados e com a indicação das condutas específicas que configurariam um dos crimes imputados. Não houve isso. Mas, nesse momento, é imperioso organizar os eventos narrados pela acusação conforme o momento em que ocorreram e aferir-se a adequação típica. Novamente, voltando à lição de Hungria, com uma mão que calça a luva sem nada sobrar nem nada faltar. Consoante já exposto previamente, condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime previsto no 359-M do Código Penal, pois ao criminalizar a tentativa violenta de depor o governo legitimamente constituído, pressupõe a prática de conduta tendente a remover o mandatário do cargo ocupado, e era ele o mandatário do cargo ocupado? Resta fora dos limites semânticos do tipo penal o comportamento do mandatário que se encontra no exercício do cargo, mas viola os deveres e limites a ele inerentes com o intuito de perpetuar-se no poder o chamado autogolpe. Repito que a criminalização de tentativa de autogolpe, por analogia em Malam Partem, do artigo 359-M do Código Penal, abriria um gravíssimo precedente de analogia em Malam Partem. E eu citei desde o início, nós, juízes da Suprema Corte, criamos precedentes vinculativos a mais de 18 mil juízes. E seria um precedente muito perigoso para a responsabilização penal de agentes políticos, com base em alegações genéricas de abuso de suas prerrogativas e de ingerências indevidas nas funções dos outros poderes.
Também não se pode aceitar a pretensão acusatória de imputar ao réu a responsabilidade pelos crimes praticados por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023, como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. A hermética petição, com a devida vênia do parquê, não estabelece ao certo o fundamento da alegada responsabilidade do demandado, se por instigação ou por omissão, configurando indevida imputação alternativa, que foi aqui destacada na tribuna. Imputação alternativa, o pedido tem que ser certo determinado. Nada obstante, em certo trecho, afirma que no dia 8 de janeiro de 2023, a violência e os atos de depredação eram frutos de uma estratégia sistemática, sustentada por um discurso contínuo de contestação à vitória eleitoral e de incentivo à ruptura institucional. Não encontra amparo na legislação criminal a pretensão de considerar alguém partícipe de um crime praticado meses ou anos depois, por terceiros, com os quais não possui qualquer relação, tão somente por ter proferido palavras e falas genericamente consideradas como incentivo à ruptura institucional. Seria igualmente absurdo, por exemplo, considerar partícipe de um atentado à vida de candidato à presidência da República, como ocorreu, todos aqueles que houvessem proferido discursos inflamados e críticos à sua pessoa, criando um ambiente de incentivo à violência. Já imaginou se as correntes políticas contrárias que têm a liberdade de expressão e o jogo democrático, o jogo político é assim? Se pudesse imputar ao candidato opositor uma incitação que levou à violência contra o candidato à presidência da República, é desarrazoado equiparar palavras a atos efetivos de violência, como um ataque com faca, notadamente quando o ato agressor rompe qualquer nexo causal de que poderia cogitar com relação a discursos anteriores. Não, o cidadão foi lá e esfaqueou, cometeu o ato executório. A pretensão do Ministério Público, nesse contexto, viola o disposto no artigo 13, parágrafo 1º do artigo do Código Penal, segundo o qual a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. É a lição de Heleno Fragoso. O rompimento do nexo causal surge quando com causa superveniente inaugura um novo curso causal, partindo do fato anterior, fora do perigo que a ação normalmente acarreta. Na obra já citada, Lições de Direito Penal. Ainda que se pudesse sustentar que no momento de seus discursos o réu tivesse consciência sobre a ocorrência de fatos praticados por terceiros meses depois, seria necessário demonstrar que esse resultado é consequência normal, provável, previsível daquela manifestação de vontade do agente. Em outras palavras, além de faltar o dolo, porquanto foi esclarecido as premissas teóricas que não se admite dolo superveniente, e o fato ocorreu em 2023, falta também um indispensável nexo de causalidade entre as alegadas condutas praticadas no curso do mandado do réu e os eventos de 8 de janeiro de 2023. Reconhecida, então, a atipicidade dos comportamentos do acusado no exercício do seu mandato, relativamente ao delito previsto no artigo 359-M do Código Penal, passo a apreciar a narrativa acusatória referente a esse recorte temporal, considerando outros dois crimes imputados, a saber, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-L, e organização criminosa armada. Quanto aos fatos ocorridos no exercício da presidência da República, cumpre subdividi-los em 3 tópicos: a chamada BIM paralela, os ataques ao sistema eleitoral e 3, a participação em planos de ações antidemocráticas. A acusação afirma, com relação ao primeiro tópico, que estruturou-se no interior da BIM
um núcleo clandestino de contra-inteligência denominada ABIN Paralela. Sustenta ter ocorrido o uso da ABIN e de sua estrutura para promover perseguição a adversários, interferência em investigações e espionagem política. O funcionamento da ABIN é regido primordialmente pela Lei 9883 de 99, cujo artigo 4, inciso 1º, lhe incumbe a tarefa de planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimento destinados a assessorar o presidente da República. Desde logo se percebe que, nada obstante a narrativa ministerial, não há ilegalidade no acionamento da ABIN pelo presidente, com acesso direto e sem intermediação. O artigo 6º da mesma lei prevê ainda, estamos no campo da legalidade, o homem só pode fazer aquilo que é permitido pela lei. O artigo 6º da mesma lei prevê ainda que a atividade de inteligência está submetida ao controle e fiscalização do poder legislativo, por meio de órgão integrado pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sendo os atos da ABIN limitados à obtenção e análise de dados, além de submetidos ao controle externo do Legislativo, certamente não poderiam configurar atos executórios de cunho violento com aptidão para abolir, como consequência direta e imediata, o Estado democrático de direito. Isso significa que, nada obstante o Ministério Público possa cogitar de desvio de finalidade no emprego de recursos desse órgão público, a atividade de coleta e análise informacional, ainda que por meios reservados, não tem nenhuma aptidão para configurar o crime do artigo 359-L do Código Penal. Fixada essa premissa, eu prossigo no exame das provas específicas apontadas pela acusação. Uma delas diz respeito à utilização da ferramenta First Mile pela ABIN para espionar sem autorização judicial diversos alvos. Informações da Polícia Judiciária, número 337-8843-2023. Há, nesse aspecto, no meu modo de ver, uma certa incoerência da acusação. De um lado, afirma categoricamente que a ferramenta First Mile foi utilizada exclusivamente no período de abril de 2019 a meados de 2021, até porque o contrato de uso da First Mile terminou em 10 de maio de 2021, contrato número 567, barra 2018. No entanto, a denúncia sustenta que a suposta organização criminosa teria operado entre 29 de junho de 2021 e 8 de janeiro de 2023, período no qual a First Mile já não era mais utilizada, sustenta a rigidez da utilização dessa ferramenta. De toda sorte, no meu modo de ver, com a devida vênia, não logrou a acusação explicar quais dispositivos legais proibiam o emprego da ferramenta First Mile pela ABIN, nem a participação dolosa direta do réu no que concerne a sua utilização. O órgão acusador questiona também o monitoramento de empresas envolvidas na fabricação de urnas eletrônicas como positivo, fazendo uma ilação no sentido que o documento positivo DOC-X, encontrado com ramagem, continha dados societários históricos de doações utilizados para disseminar desinformação. A par do desvio de finalidade genericamente alegado, não se identifica adequação típica criminal nessa conduta, normalmente diante das competências atribuídas à ABIN pelo artigo 4º da Lei 9883/99, que envolve a produção de relatórios e dossiês por meio de coleta aberta de informações, da avaliação estratégica e da elaboração de perfis de risco. Open Search Intelligence. Ainda sobre a ABIN paralela, a acusação faz referência a uma reunião ocorrida em agosto de 2020, na qual ramagem
Jair Bolsonaro, Heleno e advogados de Flávio Bolsonaro reuniram-se para discutir ações contra servidores da Receita Federal envolvidos na elaboração do RIF que originou a investigação no Supremo Tribunal Federal. Sequer se demonstrou, quanto a isso, a efetiva utilização da BIM, havendo mera referência a discussões, tratando-se, então, de mera cogitácio, por mais que o assunto em deliberação possa ser considerado antiético. Uma última imputação no âmbito da BIM paralela diz respeito ao monitoramento de autoridade desta Corte, conforme narrado no depoimento de Mauro Cid. Ele afirma, e afirma a Procuradoria-Geral da República, com base em Mauro Cid, que as operações de monitoramento foram realizadas sob ordens de Jair Bolsonaro, especialmente após ser informado de um encontro entre o ministro-general Milton Mourão. O ministro Alexandre de Moraes sobre o suposto encontro com o general Milton Mourão. O monitoramento era para isso. Entretanto, o próprio Correio Mauro Cid se retratou no seu depoimento judicial, ID 1041, afirmando categoricamente que monitoramento constante, isso nunca teve essa ordem nem essa determinação por parte de Jair Bolsonaro, página 54. Também ressaltou que não tinha nenhuma análise de inteligência, página 55. Desse modo, não se comprovou a efetiva participação do réu, Jair Bolsonaro, nesse particular, muito menos com o enquadramento do tipo penal do artigo 359-L do Código Penal. Passo na sequência as condutas envolvendo ataques ao sistema eleitoral, conforme a versão acusatória expõe. Afirma o parquê que Jair Bolsonaro planejou a propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação e adotou uma narrativa subversiva e mobilizadora. Entretanto, conforme afirmei anteriormente, não se pode admitir que possam configurar a tentativa de abolição do Estado democrático de direito, de discurso ou entrevistas, ainda que contenham questionamentos contra a regularidade do sistema de votação ou rudes acusações aos membros de outros poderes. A simples defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada narrativa subversiva, conforme o fundamento que se adotou aqui na DI 5889. Está aqui nesse acórdão da DI, está aqui no Brasil, a despeito do sistema eletrônico de votação contar com várias checagens de segurança e ainda existir até o momento qualquer comprovação de fraude no cômputo dos votos, nem sempre a segurança da votação eletrônica é adequadamente apreciada. Portanto, a impressão do registro do voto não é um retrocesso, não é fonte de desconfiança no processo eleitoral, decorre de uma escolha dos representantes eleitos. Essa decisão, senhor presidente, me prejudicou muito a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que na última hora eu tive que correr para tentar comprar máquinas de voto impresso. Houve a licitação, posteriormente o plenário do Supremo mudou a decisão e houve um pleito de indenização por aqueles licitantes que tinham comprado as urnas com voto impresso. A matéria foi discutida, era tão controversa que foi discutida, enfim. Quando se sabe, eu fui o presidente da TSE, eu até era muito criticado, porque eu dizia que a urna eletrônica era igual uma torradeira. Botou na tomada, funciona, tirou, não funciona. Essa era a minha compreensão. Repito que o artigo 359-T do Código Penal estabelece não constituir crime contra o Estado Democrático de Direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais. A rigor, a adequação típica ao artigo 359-L do mesmo diploma já estaria afastada em caso pela ausência de caráter violento das condutas. A lei exige violência. Daí porque considera ausente a tipicidade penal no que diz respeito à live de 29 de julho de 2021, a entrevista ao programa Pingos nos Is, de 4 de agosto de 2021, e as falas em reuniões institucionais de 5 de setembro de 2022 e 18 de setembro de 2022. Em outra passagem, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, afirma que a organização criminosa preparou em favor de Jair Messias Bolsonaro
materiais falaciosos para divulgação pelo influenciador argentino Fernando Cerimedo, que realizou uma transmissão ao vivo pela internet em 4/11/2022 com questionamentos ao sistema eletrônico de votação, algo que foi objeto de controvérsia judicial. A par da absoluta ausência de provas de vinculação do réu Jair Bolsonaro com esse influenciador argentino, as mesmas conclusões sobre a tipicidade da conduta se aplicam a esse ponto. Até porque, sequer hipoteticamente, uma live no exterior seria capaz de abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Registro que a confiabilidade das urnas eletrônicas já foi ao longo dos anos. E sempre ocorreram questionamentos públicos inflamados por políticos de direita e de esquerda do sul ao nordeste do país, sem que com isso tenham se abalado as instituições democráticas brasileiras. Ao contrário, as instituições se legitimam e se fortalecem pelo livre debate público, enfrentando todos os argumentos falaciosos e demonstrando que o Brasil realiza eleições seguras. No outro ponto, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o réu Jair Bolsonaro teria interferido no relatório elaborado pelo Ministério da Defesa no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral, pois desautorizara a divulgação do relatório de fiscalização elaborado pelo ministro da Defesa. O referido relatório foi encaminhado pelo então ministro da Defesa ao TSE, assinalando que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Posteriormente, em 10/11/2022, o ministro da Defesa divulgou nota oficial esclarecendo não ter sido descartada a possibilidade de fraude. A absoluta ausência de lesividade desse episódio, com relação ao bem jurídico tutelado pelo artigo 359 do Código Penal, é reconhecida pelo próprio Ministério Público, que diminuiu a sua importância ao afirmar em verbis: a ação, contudo, não foi exitosa. O grupo conseguiu apenas que a divulgação do documento fosse evasiva quanto à possibilidade de fraudes do processo eleitoral. Mas ainda que se considerasse ser essa uma conduta capaz, e que não é, capaz de suprimir o Estado Democrático de Direito, bem como que se abstraísse a ausência de caráter violento, os elementos dos autos também indicam não ter havido o dolo de atentar contra as instituições. Em seu depoimento judicial, a testemunha Batista Júnior, que é o grande pilar da prova testemunhal, que não compareceu numa reunião e foi embora na outra, negou que o presidente da República houvesse interferido no relatório. Negou que o presidente da República houvesse interferido no relatório. Disse ele no depoimento: interferir no relatório eu desconheço. Isso está em linha com a versão apresentada pelo réu sobre o episódio. Qual foi? O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa era fazer um relatório mais imparcial possível e que só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. Esse relatório saiu, se não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Como a partir do momento que você não tem prova de nada, a gente acredita. E da minha parte, vou continuar, enquanto for possível, buscando colaborar com o TSE, para que não haja qualquer dúvida, mas sem nenhuma intenção de afrontar o Poder Judiciário no caso. Foi o depoimento aqui em juízo prestado pelo ex-presidente. Outro episódio constante das acusações é o relativo à representação eleitoral apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral em 22/11/2022, com base em um estudo do Instituto Voto Legal, uma representação baseada num parecer de um instituto, pedindo a invalidação dos votos decorrentes das urnas dos modelos UE 2009, UE 2010, UE 2011, UE 2013 e UE 2015. Sustenta a acusação
que, apesar de alertar sobre as inconsistências do estudo do Instituto Voto Legal, o presidente ignorou os avisos técnicos e insistiu na alegação de fraude, protocolando o pedido judicial sabidamente inconsistente. O artigo 5º da Constituição prevê a garantia do acesso à justiça. O juiz julga procedente ou improcedente, acolhe ou desacolhe a representação. Mas, por imperativo lógico, é inegável que esta previsão de garantia do acesso à justiça decorre a impossibilidade de criminalizar, como atentado ao Estado Democrático de Direito, a mera apresentação de demanda ao judiciário, ainda que se conclua posteriormente pela sua improcedência. O processo é Hitchcockiano, não se sabe quem tem razão, só sabe quem tem razão no final. Ainda que se conclua posteriormente pela sua improcedência. Como se sabe, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência da República provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, aquela corte eleitoral foi instada pelo partido do candidato derrotado à realização de uma auditoria especial do sistema de votação. Em vez de rejeitar de plano a pretensão e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria e, posteriormente, apresentar o resultado à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. O episódio apenas reforçou a legitimidade da justiça eleitoral. Ela colheu e decidiu, e demonstrou o compromisso da justiça eleitoral com a transparência. Não há motivos para que os fatos subjúdices sejam tratados de forma distinta. Representar o Tribunal Superior Eleitoral não é crime. É a garantia de uma cláusula pétrea de acesso à justiça. De qualquer sorte, as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República apenas denotam que o réu Jair Bolsonaro tinha o intuito de buscar a verdade dos fatos sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. Isso fica claro pelo depoimento, novamente, da notável testemunha Batista Júnior, que narra ter informado ao então presidente sobre erros técnicos do documento apresentado pelo Instituto Voto Legal, ao que o réu reagiu, ligando por telefone imediatamente para o representante legal desse instituto, a fim de que Batista Júnior pudesse explicar as inconsistências verificadas. Entre parênteses, depoimento. Diante disso, o presidente ligou para Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, para que o depoente explicasse as inconsistências do estudo. Não se trata da postura esperada de alguém fazer essa checagem na frente do próprio depoente. Não se trata de uma postura esperada de alguém que possuísse o intuito de cometer uma fraude. Em seu interrogatório, o réu reforçou a sua postura de boa-fé ao afirmar em verbos: então, nós decidimos, então não. Pelo TSE, encerrada aí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Poderia, se não tivesse sido a multa, podia entrar mais 2, 3 petições. E está encerrado o processo. Não tinha mais que discutir mais nada. Reputo, portanto, que a conduta narrada não configura o crime do artigo 359-R do Código Penal. Um último evento narrado na peça acusatória, no contexto de ataques ao sistema eleitoral, diz respeito ao manejo indevido das forças de segurança pública para dificultar a votação de eleitores no candidato da oposição em 19/10/2022. Quanto a isso, o Ministério Público, em momento algum, apresentou provas da ciência ou da participação de Jair Bolsonaro nos fatos, limitando-se a narrar condutas atribuídas a Anderson Gustavo Torres, Silvinei Vasques, Marília Ferreira Alencar e Fernando de Souza Oliveira. Com efeito, o parquê até mesmo reconhece que Jair Bolsonaro não praticou nenhuma conduta relacionada a esses fatos, mas sustenta que a ação não dependia de um comando explícito dele,
pois a estrutura do Estado já se encontrava mobilizada em torno dos interesses pessoais do réu. Mas se ele não participou, como é que foi mobilizado nos seus interesses? O Ministério Público, no meu modo de ver, ele pretende uma imputação penal objetiva ao réu, atribuindo a responsabilidade objetiva por fatos praticados por terceiros, sem demonstrar sua contribuição dolosa para o suposto resultado delitivo. Ocorre que, conforme lição jurídica corriqueira, não se admite a imputação objetiva no direito penal. O artigo 18, parágrafo 1 do Código Penal, é nítido ao prever que ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Nem há que se cogitar aqui, até porque sequer a acusação ousou fazê-lo, da figura da coautoria funcional, na qual a atuação do coautor detém uma função específica na execução do ilícito penal que possui reflexos para o seu aperfeiçoamento, de sorte que a sua não colaboração compromete o êxito do ilícito. Para que se pudesse discutir sobre a aplicação dessa teoria ao caso em apreço, seria necessário demonstrar que o réu foi cotitular da resolução comum para o fato e da realização comunitária do tipo, de forma que as contribuições individuais completam-se em um todo unitário. O resultado total deve ser imputado a todos os participantes, que é o que preconiza Johannes Wessels numa obra traduzida pelo estimado amigo e ex-procurador, não sei se é procurador da República ainda, Juarez Tavares, numa obra publicada pela editora Fabris. Seria então, pela editora Fabris, editor, seria então preciso que o parquet indicasse qual a fração de ato executório incumbiria o agente em questão no contexto do plano delitivo, bem como a sua indispensabilidade diante das singularidades do tipo penal e do caso concreto para a consecução do resultado delituoso. Obviamente, também seria exigida a demonstração da unidade de desígnios, já que íncitas a essa modalidade de coautoria figura a divisão de tarefas e a distribuição funcional dos papéis para a consecução de um fato típico específico. Entretanto, com a devida vênia, a denúncia carece de todos esses elementos. A improcedência da pretensão acusatória, então, é medida que se impõe consoante a jurisprudência desta Corte. Deve ser refutada a imputação centrada unicamente na posição de um dado agente na escala hierárquica governamental por inegável afinidade com o direito penal objetivo. Não se admite a invocação da teoria do domínio fato com vista a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do delito doloso, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade principal do Instituto. Ação Penal 975, 2017. E aí continua a digredir, um caso Sua Excelência, o relator Edson Fachin, sobre a teoria do domínio fato. Não basta invocar que o paciente se encontrava numa posição hierarquicamente superior para se presumir que tem ele dominado toda a realização delituosa com plenos poderes para decidir sobre a prática do crime. Exigível, portanto, no habeas corpus, agora 127397, exigível, portanto, que a denúncia descrevesse atos concretamente imputáveis ao paciente, constitutivos da plataforma indiciária mínima, reveladora de sua contribuição dolosa para o crime. Nesse ponto, e o Ministério Público reconheceu que ele não teve participação. Nesse ponto, a insuficiência narrativa da denúncia é manifesta, por se amparar numa mera conjectura, numa criação da acusação, o que não se admite. A deficiência da narrativa inviabiliza a compreensão da acusação e, consequentemente, os correitos exercício da ampla defesa. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação à regra
da correlação entre a acusação e a sentença HC 127397.